Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer um motor inventado pelo alemão Felix Wankel. Apesar dele não ter dinheiro para estudar um curso superior, muito menos um curso profissionalizante, foi capaz de inventar um fabuloso motor sem pistões que leva seu nome. O motor de ciclo rotativo inventado por Felix foi uma revolução automotiva, ainda que tivesse algumas limitações. Também nesse vídeo conhecerão alguns tipos de motores rotativos diferentes ao de Wankel, que podem ser o futuro desse tipo de mecânica. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Então vambora! Felix Heinrich Wankel nasceu no dia 13 de agosto de 1902, na pequena cidade de Lahr, que fica no estado de Baden-Württemberg e próxima à fronteira com a França. Ele era filho único do casal Rudolf e Gerti. O pai de Felix era guarda florestal e acabou falecendo na Primeira Guerra Mundial. Então ele e sua mãe passaram a se mudar de cidade em cidade e suas condições financeiras eram difíceis. Felix nunca conseguiu terminar seus estudos e passou a trabalhar numa editora, sempre fascinado por mecânica. Também trabalhava numa oficina de motos clandestina que havia criado, pois não tinha dinheiro para pagar uma licença. Seu fascínio por mecânica vinha desde a sua infância e também tinha uma mente muito fértil. Mesmo não tendo dinheiro nem para curso profissionalizante, aprendeu tudo sobre mecânica com livros e materiais que achava, além da oficina sem licença em que trabalhava. Desde adolescente, contava para os seus amigos que iria inventar seu próprio motor. Ele fez seu primeiro protótipo em 1924 e em 1929 a primeira patente foi concedida. Na verdade, mecanismos de motor rotativo não eram novidade nenhuma. Há diversas patentes do século XIX, mas a maioria deles era a vapor, como da inventora norte-americana Margaret Louise Knight, que também foi inventora da máquina de fazer sacos de papel. Outra inspiração de Felix para criar seu motor veio dos motores radiais que equipavam muitos aviões na época. O inventor desse tipo de motor foi do francês Félix Théodore Millet. Em 1887, ele teve uma ideia insana de fazer um triciclo com motor de 5 cilindros, num formato de estrela que logo ficaria conhecido como radial. A roda dianteira em aço, onde ficava o motor, tinha um curioso design com molas na parte interna e o motor girava junto com o movimento da roda. A invenção de Millet é um dos primeiros motores a combustão interna multicilindros da história. Num motor radial, o virabrequim é simples, só tem um mancal que movimenta um conjunto de bielas unidos em forma de estrela. Em cada extremidade dessas bielas existem os pistões, onde a cada volta do mancal, alguns pistões são empurrados para cima e outros para baixo. A ideia de Millet foi comprada pela montadora francesa de automóveis da RAC em 1900. Outras companhias também se interessaram nesse estranho layout e ganhou força com o início da aviação por serem os maiores e mais eficientes motores para aeronaves naquele tempo. Eles eram de tamanhos compactos com refrigeração a ar que dispensava o uso do radiador. Empresas como a Clerget, Bentley e Gnome criaram motores de alto desempenho com essa configuração. Esse tipo de motor teve pouco uso em veículos terrestres, mas algumas motocicletas acabaram usando essa mecânica, como a inglesa Red Rap e a alemã Megula, que era uma moto muito exótica e única, sendo que usava os mesmos princípios da invenção de Millet, com motor na roda dianteira. A fama de Felix Wankel começou a aumentar na Alemanha, ainda mais depois de ingressar no Partido Nazista, onde conheceu pessoas importantes que o indicaram para trabalhar no desenvolvimento de tecnologia militar e teve acesso a empresas como a Daimler-Benz e a BMW. O Partido Nazista o chegou a colocar em cargos importantes, chegando a ser nomeado como líder sênior da unidade de assalto pela Schutzstaffel, a temida SS. Mas Wankel sempre questionava seus superiores e os insubordinavam com frequência, que o fez ser preso e expulso tanto do Partido Nazista quanto da Schutzstaffel, onde perdeu sua patente. Durante a guerra, Wankel trabalhou numa oficina em que ele montou em Lindau, ao extremo sul da Alemanha, que durante a guerra desenvolveu o curioso aerobarco Sich. Mas depois que a guerra acabou em 1945, a região acabou sendo ocupada pela França e Félix acabou sendo preso. Todo seu trabalho na oficina foi confiscado pelas tropas francesas e, após cumprir sua pena, foi proibido de fazer qualquer trabalho do tipo. No entanto, com o financiamento de uma empresa local,
Félix continuou seu trabalho escondido das autoridades francesas em sua casa. E em 1956, a França desocupa Lindau e Wankel pôde voltar a desenvolver sua mecânica tranquilamente. Àquela altura, a fabricante de motocicletas e automóveis NSU estava financiando o desenvolvimento do projeto do motor, cujo primeiro protótipo ficou pronto em fevereiro de 1957, mas foi só em 19 de janeiro de 1960 que o motor já aperfeiçoado e pronto foi mostrado ao mundo, durante a reunião da União dos Engenheiros Alemães em Munique. O motor, chamado de KKM 250, causou grande furor, tanto por seu aspecto único, como também pelos diversos benefícios que proporcionava. Mas afinal, como esse motor funciona? Wankel usa o mesmo princípio do motor radial, com virabrequim ao centro do mecanismo. Porém, o virabrequim desse motor é bem diferente a um convencional de pistão, pois seus moentes e munhões têm design diferente, dotado de engrenagens excêntricas, ou seja, elas fazem giros irregulares fora do centro. Ao invés de ter um conjunto de bielas e pistões em estrela como no motor radial, há um triângulo chamado de rotor, por isso que ele é classificado como motor rotativo. Nesses rotores, possuem cavidades de combustão e nas extremidades do triângulo existem selos isolantes, que são cruciais para o eficaz funcionamento do motor. Ao centro do rotor possui uma engrenagem nelar, que gira em torno de uma engrenagem estacionária. A câmara de combustão tem formato ovalado, sendo que ao centro estão pouca coisa mais abauladas para dentro. O trabalho do motor ocorre na horizontal, diferente dos motores comuns que trabalham na vertical. No motor rotativo não existe comando, sendo que a admissão e escape não há válvulas, como no motor ciclo 2 tempos. A mistura ar-combustível entra pelo orifício numa extremidade. O virabrequim faz o movimento para que o rotor gire, sendo que a engrenagem anelar gira em torno da fixa para manter o rotor firme no eixo. O próprio rotor fecha a admissão ar-combustível com seu movimento. Outro espaço da câmara já está pronta para realizar a compressão. O triângulo comprime e ocorre a explosão. Pelo formato único da câmara, a maioria dos motores trabalham com 2 velas, sendo que alguns possuem até 3 para melhorar a combustão interna. Os gases da queima vão para o outro lado do rotor e o próprio movimento do triângulo joga os gases para fora e fecha a câmara de escape. Mesmo não possuindo válvulas de admissão e escape, é considerado um motor ciclo 4 tempos, com admissão, compressão, combustão e exaustão. Esses motores possuem cárter com reservatório de óleo como no motor convencional, mas o formato do motor em si é arredondado e bem compacto. Pelo ciclo de trabalho simplificado por rotores não possuindo comando de válvulas, o motor Wankel possui muito menos peças e é muito mais leve que o motor convencional, além do custo de produção ser muito mais baixo. Outra vantagem muito evidente é por conta de seu desempenho superior, pois a transmissão da potência é muito mais direta que o motor a pistão. E com isso, esses motores são capazes de girar bem mais, mas ainda assim, seu funcionamento é suave e quase sem vibrações. No motor convencional é comum acontecer essas vibrações por causa do sobe e desce dos pistões, também chamado de efeito reciprocante. Por conta do tamanho e desempenho, as normas de corridas o classificam como um motor 2 vezes superior a um pistão, ou seja, um motor rotativo de 1 litro tem o desempenho equivalente a um de 2 litros convencional. A notícia do motor de Felix Wankel se espalhou rapidamente. A empresa aeroespacial norte-americana Curtiss-Wright foi a primeira a querer licença para desenvolver e produzir seus motores para seus aviões. O primeiro automóvel a ser vendido para o público com motor Wankel foi o NSU Wankel Spider, um pequeno e belo roadster que começou a ser fabricado em 1964. O motor posicionado na traseira tinha um rotor e 498 cilindradas, que desenvolvia 50 cavalos, e chegando a 148 km/h de velocidade máxima. Com uma mecânica exótica, suas vendas foram modestas, porém previsíveis para a NSU. A corporação japonesa de automóveis Mazda se interessou muito no projeto e conseguiu licença para desenvolver seus motores. A NSU se animou com o potencial da nova mecânica e decidiu desenvolver um motor com 2 rotores de 498 cilindradas, fazendo ele chegar a praticamente 1 litro de deslocamento, e equiparam o modelo RO 80, um sedã de linhas modernas e tração dianteira que foi lançado em 1967. Com esse motor, o carro desenvolvia 115 cavalos e tinha um bom desempenho, chegando a 180 km/h.
Já a Mazda, fabricante japonesa da cidade de Hiroshima, estudou muitas melhorias e aperfeiçoamentos sobre o projeto alemão, inclusive fazendo 80 carros para testes fabricados em 1965. Mas foi só no ano de 1967, o mesmo ano do NSU Ro 80, é que eles lançaram o belo esportivo Cosmo, dotado de um motor de duplo rotor de 982 cilindradas e potência de 110 cavalos, sendo capaz de chegar a 185 km/h de velocidade máxima. No ano seguinte, a Mazda botou seus Cosmos com motor rotativo à prova, correndo na Marathon de la Route, uma prova de resistência com 84 horas de corrida no Autódromo de Nürburgring. A única alteração dos modelos de rua foi a potência ser aumentada um pouquinho a mais para 130 cavalos, e eles conseguiram correr em quarto e em quinto lugar por 82 horas, até que ambos pararam por problemas na suspensão, mas uma equipe belga que corria com outro Cosmo terminou a prova em quarto lugar. No mesmo ano, a empresa coloca o motor no compacto R100, que também participou de corridas e fez muito sucesso. Apesar da NSU ter desenvolvido os primeiros carros com esse tipo de motor, eles não eram confiáveis. O modelo Ro 80 tinha desgaste prematuro e isso manchou a reputação da empresa, que não era muito poderosa quanto suas concorrentes alemãs. A Volkswagen acabou comprando a companhia e a deixou nas mãos do grupo Auto Union com DKW e Audi. O novo grupo conseguiu consertar todos os defeitos graves do motor e em 1973, o Ro 80 era o único carro vendido pela marca NSU que foi descontinuado em abril de 1977. Muitas empresas do mundo todo, além da NSU e Mazda, pediram licença a Felix Wankel para produzir seus motores, inclusive em configurações diesel, experimentados por empresas como Rolls-Royce, MAN, Deutz e Mercedes-Benz. Mas eles não passaram de protótipos, pois como os motores a diesel funcionam com combustão em alta pressão, a arquitetura do rotor triangular longo e convexo não permite uma compressão adiabática forte o suficiente. Já nos motores Wankel a gasolina, uma das desvantagens está na vedação do rotor, que podem não isolar perfeitamente as câmaras em seus diferentes estágios. Isso ocasiona maiores emissões de poluentes e até desperdício de combustível. O design dos rotores também não permite o controle de lubrificação, deixando eles excessivamente lubrificados, o que ocasiona alto consumo de óleo do motor. A forma da câmara de combustão é longa, fina e móvel, que proporciona combustão lenta, além de combustível desperdiçado e altas emissões de poluentes. Boa parte desse desperdício foi contornado com a adoção de 2 velas por rotor, mas ainda assim seu índice é superior ao motor a pistão. Apesar do grande interesse de muitas montadoras em melhorar e sanar os defeitos, foi somente a Mazda que se mostrou envolvida e interessada em ir a fundo nessa peculiar configuração mecânica. Em 1969, a Mazda desenvolveu o R130 com motor 13A, versão 1.3 do birotor criado pela empresa. E no ano seguinte, a versão 12A, com 1.2 litros. Esses dois motores equiparam diversos veículos da Mazda, sendo que o modelo RX-3 fez muito sucesso. No ramo das motocicletas, a fabricante alemã Sachs foi uma das primeiras a comprar a permissão de desenvolver motores Wankel. E em 1974, a empresa decidiu usar a marca Hercules para vender o que seria a primeira moto com esse motor, a W2000. Motor de um rotor de 294 cilindradas e 32 cavalos. No mesmo ano, a corporação japonesa de motos Suzuki lançou seu motor rotativo após anos de desenvolvimento. A moto RE5, dotada de um rotor de 500 cilindradas e potência de 62 cavalos, tinha refrigeração líquida, mas como era pesada, complicada e cara para produzir, a empresa fabricou por pouco tempo, parando em 1976. Em 1975, a Hercules lançou uma trilheira KC30 GS Enduro. Vendeu pouco por conta do motor ser exótico e do modelo ser muito caro. Outra empresa que tentou a sorte com essa mecânica foi a holandesa Van Veen, com o modelo birotor OCR1000 de 1978, que usava o mesmo projeto da NSU, mas sua mecânica e aparência exótica, além do preço ser muito alto, não atraiu muitos compradores, tendo só 38 unidades feitas até o fim da produção em 1981. No entanto, a companhia de motos que mais se interessou nesse tipo de mecânica foi a empresa inglesa Norton, que após passar anos desenvolvendo um motor,
finalmente produziu sua primeira moto com essa mecânica, a Interpol 2 de 1984, que era uma motocicleta para uso policial. Em 1987 lançará a Classic, que foi a primeira rotativa para uso civil, e no ano seguinte lançará a Commander, que sucedeu a Interpol 2, mas essa também era vendida para o público civil. E no dia 9 de outubro de 1988, falece Felix Wankel aos 86 anos. Após seu motor ficar famoso, Felix recebeu o título honorário de doutorado em engenharia na Universidade Técnica de Munique e dedicou o resto de sua vida em defender os direitos dos animais. Apesar de sua paixão por automóveis, ele nunca tirou carta de motorista por problemas de visão que o forçava a usar lentes de alto grau. Naquela época, a Mazda já vendia o esportivo RX-7 há 10 anos, que nos anos 80 passou por muitas melhorias que o tornou muito potente, e sua lenda começou a ganhar forma. Com a adoção de injeção eletrônica e turbo, o carro se tornava um esportivo cada vez mais veloz. Para as pistas, a empresa já desenvolvia carros de corrida desde os anos 70, mas em 1988 desenvolveram o sucessor do 767B, que ganhou a denominação de 787. De cara já mostrou ser um carro muito competitivo e para 1990 fizeram melhorias, que resultou no 787B de 1991. Que usava o motor R26B de 4 rotores e 2.6 litros, que desenvolvia a espantosa potência de 700 cavalos. Com esse carro, a Mazda conquistou a inédita vitória nas 24 horas de Le Mans daquele ano, com os pilotos Johnny Herbert, Bertrand Gachot e Volker Weidler. Nessa mesma época, a Norton também competia com uma moto de motor rotativo, a RCW 588, que por conta de regulamentos de algumas competições, teve de desenvolver uma versão para as ruas, a F1, que vinha somente na cor preta e cinza com detalhes dourados, esquema usado nas motos de competição que eram patrocinados pela empresa de cigarros John Player Special. A RCW 588 chegou ao seu auge na temida corrida Isle of Man, que nas mãos do escocês Steve Hislop venceu a prova na edição de 1992, além de ter tido os triunfos do irlandês do Norte Robert Dunlop, que venceu a Northwest 200 e a Ulster Grand Prix do mesmo ano. Porém, a empresa de Birmingham estava passando por sérios problemas financeiros e teve de abandonar as competições, além de tirar as motos com motor rotativo de produção. Após anos de luta, a empresa voltou a ficar numa situação confortável, porém nunca mais fez motocicletas com esse tipo de motor. Já a Mazda continuava surpreendendo com o esportivo RX-7, que na segunda geração tinha produzido mais de 272 mil exemplares. Em 1992 lança a terceira geração, que agora vinha com motor de 2 turbos e potência limitada a 273 cavalos. Por conta das leis japonesas da época, que cobravam impostos mais altos para carros acima de 280 cavalos. Mas isso não foi impedimento para que muitos donos mexessem no motor, fazendo a potência dobrar facilmente. Os RX-7 se tornaram lendários e é um dos mais aclamados esportivos japoneses do mundo. No Japão, a Eunus, que era uma divisão mais luxuosa da Mazda, vendia o Coupé esportivo Cosmo, que foi o único carro de rua a ver equipado com 3 rotores. Porém, nos anos 90, os motores Wankel passaram a ter problemas de emissões, que fez a terceira geração do RX-7 vender menos, pois em alguns países as suas vendas foram suspensas. Então, em 2002, a Mazda lança o RX-8, que teve o motor 13B melhorado, denominado de Genesis. O esportivo tinha design exótico, mas foi bem aceito tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos e Europa. Porém, em 2010, o motor Wankel da Mazda não conseguiu mais atender às normas de emissões europeias e sua produção acabou sendo encerrada em 2012. Apesar do fim da produção, a Mazda continua fabricando motores rotativos até hoje, além de fabricar peças de reposição.
A empresa ainda continua fazendo testes com esse motor. Mas com as normas de emissões cada vez mais rígidas, não há meios do Wankel a gasolina voltar a ser produzido para automóveis. Algumas empresas ainda apostam em motores rotativos como geradores de energia para veículos elétricos, com o intuito de aumentar a autonomia, num esquema mais ou menos semelhante às locomotivas e em maquinários extrapesados, como os usados no setor da mineração. Existe o projeto do engenheiro Ruggero Libralato, que fundou a empresa na Inglaterra que leva seu sobrenome, e desenvolveu um motor rotativo R6 a hidrogênio, cujo índice de emissões é zero. O princípio do motor de Libralato é semelhante ao de Wankel, tendo diferença somente no formato da câmara e sistema de combustão. Composto por 2 pistões móveis em forma de meia-lua, graças ao formato dos pistões, os gases do escape recirculam por dentro, sendo reaproveitado mais uma vez para a queima. A empresa norte-americana Liquid Piston foi fundada em 2003 pelos inventores Nikolai Shkolnik e seu filho Alexander, que inventaram um tipo de motor rotativo batizado DX. O motor tem câmara triangular e pistão ovalado, inverso do motor de Wankel. Ele também não possui válvulas de admissão e de escape, e possui 3 entradas para admissão ar combustível e 3 saídas para gases do escape. Na lateral do pistão há um orifício onde joga a mistura ar-combustível para ser comprimido. O formato ovalado do pistão e da câmara permite comprimir e causar explosão. Há 3 velas, pois cada extremidade do triângulo faz a queima. Os gases do escape saem pelas cavidades do pistão e em seguida pelos 3 coletores de escape. A vantagem do motor é que sua taxa de compressão é muito alta, sendo possível criar versões a diesel. No entanto, a Liquid Piston, assim como a Libralato, apostam no hidrogênio, cuja emissão após a queima é de água vaporizada. Com os carros elétricos vindo para ficar, a aposta das empresas é na geração de energia para as baterias. O motor de Wankel, apesar de revolucionário para a época, não conseguiu eficiência suficiente para se usar óleo diesel e de também atender às normas de emissões atuais. No entanto, é um motor que possui milhões de fãs no mundo todo, não só pela entrega de potência, como também pelo seu ronco feroz e único. E então, pessoal, o que acham dos motores rotativos? Já viram ou guiaram um? Comentem! Espero que tenham gostado e entendido as explicações do vídeo. Então, eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço ao ronco do nervoso motor Wankel. Até logo e fique com Deus!